Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, um podcast onde recebemos os melhores de Indaiatuba. Em todos os segmentos que você imaginar, os melhores estão aqui. E hoje a gente tem aqui um casal, a gente tem uma história espetacular e um serviço que vocês vão se apaixonar, então fiquem atentos. Mas antes disso, vou fazer aquele convite de sempre, né? Lembrando que em outubro acontece mais uma edição do nosso troféu, o Frutos de Indaiá, que é aquele momento, o ápice, onde reunimos todos esses melhores em Indaiatuba num grande evento que terá aí o encerramento com um show de Jades e Jadson e mais algumas surpresas ali no caminho, tá? Eu sempre falo dessa surpresa aqui, algum dia eu vou contar o que é para vocês, porque já tem gente me cobrando na rua, tá? Você fala da surpresa, mas você não fala qual é. Calma, vai ter surpresa sim. E se você ainda não adquiriu sua mesa, liga aqui, nossos vendedores estarão preparados para te passar aí todos os detalhes desse grande evento e, logicamente, não te deixar de fora desse momento que vai ser espetacular. Então, prepare-se, Troféu Frutos de Indaiá chegando aí no mês de outubro com um grande show de Jade e Jadson e, como já falei, essa grande surpresa. Gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, já fazê-los bem-vindos e agradecer a presença, o Ayrton Rodrigo Hilgert e a Thalissa Hilgert, que são da Odara Lifestyle. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada, Fábio. Obrigada. Muito obrigado. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu falo que essas conversas de bastidores nos permitem, mais do que essa pauta pré-determinada que a gente faz, de conhecer melhor as pessoas com quem a gente vai conversar. E o jornalismo nos permite cada vez mais falar sobre assuntos que a gente não conhece e que, por conta dessa expertise que vocês trazem, nos acabam... A gente acaba aprendendo mais do que informando, né? E espera levar isso para os nossos espectadores. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, daqui a pouquinho, tá? Antes disso, eu vou apresentar a Odara, sobre de onde veio essa vontade de abrir essa clínica de estética e medicina integrativa em Indaiatuba, que cada vez mais, né, as pessoas estão buscando esses serviços, não só por questão da autoestima, mas por conta da saúde, do estresse do dia a dia, tudo isso, né, acaba envolvendo e fazendo que a gente busque cada vez mais ajuda especializada. Gente, eu falo aqui, repito várias vezes, ajuda especializada é importante, cada dia mais, tá? Porque a gente tem aí muitas soluções sendo oferecidas que não são aquilo que você precisa. Mas vamos lá. Odara Lifestyle tem um ambiente moderno e acolhedor e é uma clínica dedicada ao bem-estar e à beleza, oferecendo tratamentos estéticos avançados e personalizados, e também na medicina, como eu disse. Sua equipe de especialistas está comprometida em proporcionar resultados de excelência, cuidando de você com toda a atenção e profissionalismo que você merece. Seja para melhorar sua autoestima ou investir na sua saúde, a Odara Lifestyle é o espaço ideal para transformar sua rotina e atingir seus objetivos. E a franquia, gente, para você ter uma ideia, ela está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Piauí. Ou seja, está aí em todo o Brasil praticamente e cada vez mais avançando com novas unidades sendo inauguradas aí por todo o nosso país, que não é pequeno, né? Ayrton, mais uma vez, sejam bem-vindos. Thalissa, sejam bem-vindos. Primeira pergunta é aquela que não é, que a gente tem que saber como começou tudo isso. Então eu pergunto a vocês como se deu a escolha, né, por uma franquia da Odara Lifestyle e por que trazê-la para Indaiatuba? Tá bem, beleza. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É muito importante nós estarmos aqui e compartilhar, trazer um pouco dessa história e do que a gente sonhou e buscou trazer e oferecer aqui em Indaiatuba. Resumindo rapidamente, né, o que nos trouxe até esse ponto nos fez hoje ter também esse serviço. Nós somos empreendedores por natureza. De formação, nós somos médicos veterinários. E nós, ainda durante a graduação, já pensamos em seguir na área da docência, na área acadêmica. Então, isso leva à necessidade de estudos. Então, nós seguimos, fiz residência, ela fez internato fora do país, mestrado, doutorado. E nós fomos seguindo na área acadêmica. E daí resolvemos sair na universidade e abrir o próprio negócio. Abrimos nosso instituto de cursos online, presencial, polo de ensino à distância, fomos empreendendo, né? Durante a pandemia nos mudamos para Indaiatuba, assim como muitos, buscando a qualidade de vida, saúde, tudo mais aqui. E nessas idas e vindas de São Paulo para cá, há 3 anos e meio atrás, eu dormi enquanto dirigia,
O carro acelerou, eu capotei bastante. E ali eu tive um gravíssimo acidente, um traumatismo craniano muito sério. Fiquei muito entre a vida e a morte. Na verdade, até sinto que eu dei uma morridinha. Fui, voltei. Tive ali umas experiências, umas visões. Depois eu continuei por mais um mês em coma, tendo também outras experiências e tal. E quando eu voltei do coma, quando eu acordei, ninguém sabia se eu acordaria ou não, tal. Acordei ainda sem enxergar, mas com uma visão muito grande do que existe aqui no nosso universo, além daquilo que se pode ver, mesmo para quem está enxergando. Eu acordei, antes eu tinha um pensamento muito cético para muita coisa. Logo quando acordei, eu falei para ela, existe muita coisa além disso que a gente acha que conhece aqui, nossa. Então nós começamos a buscar. E o que é isso, né? As energias, a espiritualidade, de onde vem, o que interfere na nossa vida, quais são as energias que nos circundam. A gente foi buscando isso tudo e, ao mesmo tempo, buscando também a cura para a minha visão. Então, fomos, né, mergulhando na medicina também e nas terapias holísticas, tudo mais. Ao mesmo tempo, fomos expandindo nossos negócios, então, nossos polos de ensino à distância. Abrimos aqui em Indaiatuba também, abrimos outro em São Paulo, mas nós gostaríamos de empreender na área que nós estávamos nos identificando mais nessa fase de autocuidado. A gente foi entendendo a importância das pessoas cuidarem melhor de si. Na minha experiência de quase morte, me veio muito uma visão assim de como nós muitas vezes estamos estressados, correndo para lá e para cá, preocupado com muita coisa e tal, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo aconteceu, aquilo está errado, o negócio do boleto, do carro, da casa, não sei o que, e a gente acaba muitas vezes se esquecendo do que é o mais importante para nós, da real essência da vida, se conectar com a sua essência, né? Aquilo que é o mais importante para você. Se você só tivesse um segundo de vida ainda, onde você gostaria de estar, o que você gostaria de ser, naquele um segundo. Agora da sua vida, o quanto que você se dedica para aquilo ali que seria o seu maior objetivo, né? Então, nós fomos buscando maneiras de conhecendo, se conectando e de proporcionar isso para as pessoas também, né? E aí, conhecendo medicina, tudo mais, iniciamos uma busca para empreender em algo que fizesse sentido nessa nossa nova visão também. E aí, nesse momento, nós conhecemos a Odara, que é uma franquia que aborda justamente isso, o cuidado integrativo, né? O cuidado em 360 graus. Por que 360 graus? É o cuidado como um todo. E qual que é o nosso todo, né? É corpo, mente, espírito, né? O corpo, mente e alma. Então, ali nós temos tratamentos para cuidar do corpo, medicina integrativa, na medicina integrativa ela aborda também os cuidados com a mente. Então, como está a sua mente, como está a sua rotina, o que você está pensando, qual é a sua conexão com a sua alma, momentos de autoconexão. Então, é o cuidado realmente como um todo. Além disso, tem a parte de estética, uma estética avançada, voltada à naturalidade, à beleza natural, que a gente sabe que faz bem, a gente sabe que é muito ruim uma pessoa, às vezes, ter alguma coisa ali que incomoda, que ela não está gostando, tal. Aquilo acaba afetando a vida dela. Então, temos ali recursos que possam ajudar e melhorar a autoestima, melhorar a alegria, melhorar o jeito de viver, muitas vezes, né? E tem spa, nutrição. Então, tudo isso para que a pessoa possa ter um centro completo de autocuidado e bem-estar. A ideia é ir lá e sair sempre melhor. Caramba! Esse é o nosso objetivo. É muito interessante, eu já falei isso várias vezes e é uma coisa que eu acredito muito. Muitas vezes a maneira como nos sentimos, ela reflete no nosso organismo e traz coisas boas ou ruins, né? Dependendo do momento em que vivemos. Então, muitas vezes a pessoa corre para cuidar do corpo e esquece da mente, né? Esquece dessa parte, muitas vezes. É claro que a gente está falando aqui talvez de convicções, mas a parte espiritual ela precisa desse cuidado também sempre, e não dá para deixar uma coisa do lado e a outra cuidar de uma e esquecer da outra. Exatamente. Por isso eu pergunto para você, Thalys, o que é exatamente uma clínica com abordagem integrativa? O Ayrton já falou um pouquinho, mas daí esclarecer mais também o que é uma abordagem interativa, uma clínica de abordagem integrativa. Eu acho que quando a gente pensa numa clínica de abordagem integrativa ou clínica 360 graus, a gente tem que assumir que está tudo interligado, né? Corpo, mente, alma, como a gente fala, corpo, mente, espírito, ou corpo, mente, energia, dependendo das convicções, né?
Mas tem uma convicção que a gente não pode, né, a não ser que seja uma pessoa cética, mas muitas vezes o cético fala, não acredito em Deus, mas eu acredito numa energia aí, né? Então ele acredita numa força maior. Então quando a gente pensa, né, nessa parte energética, a gente já está assumindo, né, que viemos de uma mesma fonte, né? E que a gente tem que cuidar dessa fonte, de onde a gente veio, que está aqui dentro da gente. Então a gente assume no cuidado integrativo que está tudo interligado. É muita ingenuidade nos dias de hoje, passando depois da pandemia, passando por tantas coisas que a gente passa, né? A gente teve a nossa questão com o acidente, mas todo mundo tem suas questões particulares, mínimas que sejam, mas que traz uma dúvida do que está acontecendo aí com a humanidade, que a gente está perdendo a nossa humanidade, né? Então, porque a gente está se desconectando mesmo com a essência, com essa parte energética, com o espírito, a alma, como quiser denominar. E isso está ligado aos nossos pensamentos, à mente, né? Então, como que a gente vê o mundo externo, né? Como que a gente está vendo tudo o que está acontecendo. E o corpo, que é o que a gente estava só trabalhando até agora, a gente tinha muito isso do trabalhar o corpo, né? Então, lá, como a gente tem os cuidados integrais, cuidado integral, tem a parte estética. Então, por exemplo, por que é legal a parte estética? A gente, né, até as mulheres passam pela gestação, acontece alguma coisa, ou qualquer fator externo, algum trauma que acontece na gente, a nossa aparência ela vai mudar, né? Ela muda. E a gente se deparar com aquilo no espelho, muitas vezes traz a gente para aquele lugar de quando mudou, né? Então, traz a gente para um momento de fragilidade nosso, né? Então, quando a gente começa a se ver um pouco melhor no espelho, tal, recuperar um pouquinho aquela vitalidade, aquele olhar, né? Você se desgarra das questões que a gente tem. E um cuidado integrativo, né? Quando a gente pensa no cuidado integrativo, muitas vezes a gente não entende por que é integrativo, mas a gente está numa questão de vida, né? Que você se sente perdido, você trabalha, tá ali com a família, mas tem alguma coisa que te fala que você está fora do foco, fora do seu trajeto, né? Da onde você tinha que estar, você se desconecta de você mesmo. É nessa hora que a gente vê que a gente precisa cuidar de alguma coisa lá dentro, porque a gente se desconectou da gente. A gente tem que assumir tantos papéis, né? Então, o cuidado integrativo é para a gente cuidar de todos os papéis, mas de uma forma essencial, de uma forma completa, né? O corpo, a mente e aquilo que é a gente mesmo, né? A alma. A autoestima ela não é única e exclusivamente aquilo que a gente olha no espelho, né? Ela precisa partir de dentro para fora, muitas vezes muito mais do que de fora para dentro. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ainda mais, como você mesmo falou, né? No pós-pandemia, em que vivemos momentos de tensão, de incerteza e, né, acontecimentos que não gostaríamos ali ao nosso entorno. Então, tudo isso transforma a maneira que a gente encara a vida e o nosso entorno. Exatamente. Mas para que tudo isso aconteça, quais profissionais compõem a clínica multidisciplinar da Odara aqui em Indaiatuba? Lá, então, nós contamos com diversos, né, profissionais especializados, todos, né, se aprofundando sempre na sua área ali de especialidade. Então, temos biomédicas, estetas, especializadas na área de estética avançada, estética natural, esteticistas, fazem os atendimentos tanto da parte de spa, as massagens. Eu brinco que a massagem, eu também fui aprendendo com isso. Ela é realmente um tratamento energético ali, ela é quase como uma meditação induzida, e elas atuam nisso. Tem médica integrativa, e isso é interessante também abordar, porque o médico integrativo ele é um profissional médico especializado nessa área, especializado em cuidar da pessoa como um todo. As consultas duram 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, entendendo a pessoa como um todo. Tem também nutricionista, a terapeuta holística, que faz todos os tratamentos como reiki, psicoterapia holística, constelação familiar. Então, são alguns dos profissionais, e aí pode ter serviços de acupuntura. Então, temos ali alguns serviços que nós estamos ainda também em constante crescimento, e toda hora temos alguma novidade lá. A soroterapia, que é conduzida
né, pela doutora Natália, que é responsável pelo serviço. Aí, no momento, a gente tem sempre uma enfermeira especializada na administração também da soroterapia, que é uma... Na medicina integrativa, né, só aproveitando o gancho, muitas vezes nessa de abordar a pessoa como um todo, analisar o corpo também nos seus mínimos detalhes, a gente sabe que muitas vezes há uma série de deficiências ou de pequenos nutrientes, os microelementos, que às vezes a gente tem uma falta, porque a nossa dieta nem sempre é a mais balanceada possível. Né? A grande maioria não se preocupa em fazer esse acompanhamento. Exatamente. Você não no dia a dia, né? Exatamente. Então, ali é uma suplementação que te ajuda a repor isso e muitas vezes ajuda a dar a energia que está faltando para algumas coisas na vida, o foco, a concentração. Ela era conhecida como a medicina da longevidade. Né? Então, para ter essa longevidade, precisa ter um equilíbrio de saúde constante. Como eu falei para vocês, apesar da carinha de 28, eu já passei dos 45. Estou percebendo essa necessidade, viu? A gente sabe que, com o passar dos anos, né, da idade, o corpo deixa de funcionar como funcionava na sua adolescência, na sua juventude, e precisa desse acompanhamento, sim, para que a pessoa possa manter a sua qualidade de vida antes de qualquer coisa. Exatamente. É muito interessante que você falou a questão, né, desse corpo clínico e de profissionais. Mas eu pergunto para você, Thalissa, como é que é se manter atualizado de tudo isso? Afinal de contas, a própria medicina integrativa, a estética, ela está apresentando novidades a todo tempo, né? É importante vocês se manterem atualizados de tudo isso, né? Trazendo sempre novas técnicas, os próprios profissionais, né? Que vocês abrigam lá também, estarem sempre em busca dessas novidades. Sim. Lembrando, gente, ajuda especializada, corpo técnico de eficiência, de primeira linha, especialista, porque soluções, você tem a Vera, isso tem várias soluções, principalmente na internet, com aquela tia que sabe tudo, sabe? Não, gente, para com isso. Procura o Dara. Como é que é se manter atualizado disso tudo, Thalissa? A gente conta com a especialização de cada profissional e cada um está se especializando conforme a demanda. Na estética, com certeza, ela tem um movimento muito rápido, né? Então, a própria franquia, ela estabelece isso como um ponto primordial, né? Então, tudo tem que estar, a tecnologia de ponta, todo mundo em tempo com as novidades, né? Sim, para a médica também, para a médica integrativa, que já é uma medicina nova, né? Em sua, né, na extensão da medicina, é uma medicina, uma qualidade da medicina nova. Com certeza. Né? E isso está sempre sendo aprimorado. Nós, como gestores, a gente está sempre avaliando isso e atentos às novidades, enfim, né? Junto com a própria franquia, que está sempre a gente está sempre em íntimo contato. Tem essa mas preocupação. Às novidades, isso é com certeza assegurado. Que legal. Agora, só para a gente entender, assim, você está falando de uma gama de possibilidades grande dentro da Odara. A pessoa, geralmente, ela pode ir para procurar determinado especialista, mas ali ela ter a noção e a ciência do que ela pode ter mais coisas que são as favoráveis a ela. Como é que funciona uma primeira consulta? Essa primeira consulta, geralmente, ela é específica para determinada especialidade? Ou, como o próprio Ayrton falou, existe essa entrevista com a pessoa para que ela possa, quem sabe, aproveitar dessas outras possibilidades dentro da estética e da medicina integrativa? Todas as nossas profissionais lá, elas são treinadas a ter esse olhar holístico, né? Então, muitas vezes a pessoa, o cliente, ele vai lá procurando aquilo que ele achou que é o que ele precisa, né? Mas lá a gente está muito treinado a ter um olhar além, né? Então, um exemplo, uma moça vai lá para o Botox, fazer um Botox e tal, mas as meninas, elas abordam, tentam conversar de uma forma não muito direta, mas na conversa, aí ela solta que, eu me separei, me divorciei. Então, a gente sabe que por trás daquele Botox tem uma grande dor, né? Então, ali a gente tenta trazer ela para tentar ajudar em relação a essas outras dores, né? Porque o Botox é a parte externa, né?
mas o interno ali está muito machucado. Então as meninas lá sabem que o externo é resultado do interno, né? Uhum. Então, se o mundo externo dela tá sentindo alguma coisa, alguma falta, está querendo se ver melhor, possivelmente tem alguma razão atrás, né? Uhum. E aí que a gente entra com tentar ajudar e oferecer o que a gente precisa. Isso em conversas e de forma que a pessoa tenha abertura para isso, né? A gente não invade o espaço. Claro. Mas se trazer essa abertura, sabendo que é um lugar que acolhe dessa forma, né? A gente consegue ajudar das melhores formas. A pessoa precisa estar aberta, precisa estar também, às vezes não está tão, né? Com certeza. Precisa se abrir um pouquinho. Por exemplo, até a avaliação é muito comum, né, nas clínicas de estética, a avaliação pela biomédica esteta, né, uma avaliação que na verdade é uma consulta estética, e às vezes ali naquele momento, naquela avaliação, a moça tem alguma queixa, uma mancha, que ela fala, talvez isso seja por algum desequilíbrio de algum nutriente, alguma questão. Então aí recomenda a consulta com a médica integrativa para avaliar essa questão. Ou às vezes tem alguma queixa de alguma parte do corpo, fala, isso aqui pode ter alguma questão hormonal, então vamos passar com a médica para avaliar qual é a real origem, ao invés de nós, né, ficar aqui só fazendo algo, né, sem no sintoma, né? Vamos então, ou passar para as terapias, o pessoal faz reiki, que muitas vezes tem alguma questão ali, uma dor, moça na massagem estava com uma dor X, vamos fazer um reiki e depois melhora, sabe? Então a equipe ela é interligada e essas avaliações, essas consultas, elas são dinâmicas e interligadas também. Que legal. Esse trabalho em conjunto, assim, vamos dizer, né? Essa preocupação com o ser humano por completo, eu tenho certeza que quando a pessoa sai da Odara, ela sai transformada também. Exato. Ou ela tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Quiser, ela pode... Tem uma certa frequência as pessoas saírem lá emocionadas. Que legal. Eu avalio muito o tom de voz, né? De quando a pessoa entra e quando a pesa sai. Ela entra falando de um jeito, ela sai mais leve. Em outra vibração, exatamente. Eu confesso que quando vi a gama de serviços da Odara, eu logo fui para o spa. Porque hoje em dia a gente, né? São raros os momentos que nós nos permitimos, né? Ter um momento de Por relax, que ser tão né? raros, né? Mas agora, depois da nossa conversa, acho que a coisa vai mudar. Acho que o spa é um dos tantos serviços que você pode usufruir dentro da Odara. Exatamente. E que legal, né, cara? Porque ultimamente nós temos cada vez menos tempo para buscar essas possibilidades. E quando você tem tudo num lugar só, numa única clínica, né? Por isso mesmo ela tem essa questão, a estética e a medicina, isso traz mais tranquilidade e mais conforto para as pessoas, né? Porque ela não precisa ficar indo para diversos lugares, buscar outro. Tem tudo ali, dentro da Odara. Exatamente. As pessoas estão muito aceleradas, né? E elas acham que os cuidados, o autocuidado tem que ser deixado de lado porque ocupa o tempo. Exato. Não tenho tempo para isso, né? Até chegar no colapso, né? Muita gente tá tendo burnout, tá tendo questões, né, de saúde mental mesmo e não consegue encontrar o motivo e às vezes a gente só precisa diminuir os barulhos, né? Diminuir as distrações, se conectar consigo mesmo. Tem uns trabalhos se permitir, né? Isso, né? Às vezes imagina, dá 1 hora para mim mesmo. Nossa, 1 hora de presente para mim. Nossa, isso parece um pecado quase muitas vezes, né? Mas não. É essencial para a saúde. É muito interessante, mental. Né? Como a gente tem se deixado de lado muitas vezes em troca dos objetivos que traçamos ou das vontades que temos, né? Isso é básico, viu, gente? Não deixa acontecer isso. Não, exatamente. A gente se deixa de lado e às vezes a gente deixa os outros de lado, a família, né? A gente se perde um pouquinho, né? Exatamente. Se perde. E isso foi assim um aprendizado assim que eu tive também no meu momento ali, na minha experiência. Quando eu voltei, a visão que eu tive, né? Eu vi a Thalissa e o Bento lá em casa, eu soube que estava morrendo, eu queria estar lá com eles. Eu só queria estar lá, não precisava mais nada. Minha vontade era estar lá, abraçar os dois e mais nada precisaria acontecer. O sol podia nascer, se pôr, e a gente continuar ali. Porque aquilo é o que realmente importa. Eu falei, nossa, eu estava tão preocupado com tudo, correndo para todo lado o tempo todo, e não estava cuidando de mim, não estava cuidando deles, ou às vezes não da maneira como realmente deve ser, sabe? Então, por isso que de lá para cá a gente mudou, nossa prioridade é sempre o nosso autocuidado e é isso que nós gostaríamos de
proporcionar também para as pessoas. É por isso que estamos aqui. Legal. A minha próxima pergunta era sobre prevenção, mas eu acho que isso que você comentou é também de encontro. Muitas vezes as pessoas elas buscam ajuda somente quando o problema ou aquele mal-estar, aquele desconforto está acontecendo. Vocês têm percebido que as pessoas têm buscado mais esse pré-cuidado, essa prevenção mesmo? Eu não estou falando só da parte de medicina, mas também da estética também. Hoje em dia a gente sabe que a partir dos 20, 25 anos, a produção de colágeno já não é mais a mesma, né? Então, assim, as pessoas têm buscado cada vez mais essa prevenção. Ali dentro da clínica vocês percebem isso? Tem. Ainda bem que tem. E é lógico que ainda há muito espaço para mais. Com né? certeza. Então, é importante que cada vez mais as pessoas busquem isso. Na medicina integrativa, ela usa um conceito que vem de medicinas milenares também, medicinas orientais, e que aborda que, por exemplo, a manifestação de uma doença, por exemplo, como a doença aparece, né, o surgimento é a gota d'água. Né? Então, nós temos no nosso corpo, mente e espírito, um estado de saúde geral. E conforme esse estado de saúde ele é mantido por coisas que você faz pelo seu bem, pela sua saúde, sua alimenta, tal, e ele vai sendo prejudicado por coisas que você faz que te fazem mal. Não comi na hora certa, não comi o que deveria, tal. Então fica constantemente nessa busca, né? E quando você vai mais prejudicando do que beneficiando, vai diminuindo esse seu estado de saúde, vai diminuindo. E aí quando diminui a certo ponto que de repente tem algum elo mais fraco ali no seu organismo que aparece, que rompe, aquele elo se quebra. Né? Então, por exemplo, uma hipertensão, alguma doença, alguma diabetes, alguma coisa que estava ali pronto para surgir, só que o seu estado de saúde não permitia. Quando você baixa o estado de saúde, ele aparece. Por isso que muitas vezes, sob grande estresse, surgem, né, aparecem algumas doenças. Então, essa busca pela prevenção é o quê? Tentar manter o seu estado de saúde cada vez mais elevado. Sempre manter elevado, não permitir com que ele baixe. Né? E esse manter o seu estado de saúde elevado vai ajudar a prevenir uma série de doenças. E aí, para ter esse estado de saúde elevado, aí é uma série de cuidados que o médico vai passar mais de hora ali te recomendando. Né? Então, cuidados com a alimentação, cuidados com o exercício, cuidados com rotina diária, o sono, a saúde do sono, hora de dormir, acordar, as telas, estresses, suplementações, cuidado com a energia, cuidado com a mente, né? O que você está pensando, né? Muitas coisas às vezes são reflexos dos nossos pensamentos. Então, esse cuidado, momento de bem-estar. Então, essa prevenção, ela ajuda realmente a manter essa saúde muito melhor. Por isso que era conhecido como a medicina da longevidade. Quanto melhor você mantém seu estado de saúde elevado, né, mais longe você vai indo até que apareçam as doenças, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. E por sorte, cada vez mais as pessoas têm buscado isso. Ainda bem. E é muito interessante que isso não é algo novo, né, gente? A gente sabe que precisa fazer isso. Mas cada vez mais o número de obstáculos é maior. Exatamente. Se chegar lá, né? Exatamente. Eu acho que também a gente se boicota um pouco. Aí a questão de prioridades. Eu acho que tem né? muito isso, porque a gente sempre coloca como prioridade, geralmente questões do trabalho, né, as distrações, tudo é sempre prioridade. Claro. E a gente pontua muitos problemas, né? A gente tem, eu tenho esse problema, eu tenho todos esses para resolver antes de eu me cuidar. Aí acontece um belo dia que você fica doente. Tem um colapso. Tem um colapso e a preocupação é tanta que o seu problema, ao invés de ser 1000, é um só. E aqueles 1000 já não são mais problemas para você, porque o seu problema maior é a saúde, você começa a rever, né? Foi o que aconteceu com a gente, né? Somos pessoas muito diferentes antes e depois do acidente, né? E foi aí que a gente viu que realmente importa, né? Então, onde que a gente estava nessa vida, né? O que estava acontecendo? Por que a gente não se priorizou, né? E aí a gente vê que realmente a gente precisa se priorizar, né? Todo mundo tem suas cargas, né? Mas a gente também tem que se cuidar para poder cuidar, para poder fazer, para poder agir, né? Então, se a gente não se cuida, aquela frase do avião, né? Máscaras de gás, primeiro a gente colocasse primeiro na gente, depois nas crianças e nos demais. É porque se você não está ali com a sua vitalidade toda para você executar os seus papéis, temos muitos, né? Papéis na vida, você não executa nenhum, fica de mau humor, as suas relações começam a ir por água abaixo,
né? E tudo, nada funciona. É E aí que a gente começa a tentar, não, deixa eu fazer funcionar, não vou me cuidar, porque agora olha só quanta coisa. A gente entra numa bola de neve. Com Aí certeza. é burnout, aí é estresse, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para muita coisa. E às vezes a gente não vê muito uma luz, né? Então, como diz o Murilo Gun, né? Desacelerar para acelerar. A gente precisa disso, desse tempo. Todo mundo, acho que em algum momento da vida vai precisar ter esse... Sim. olhar para dentro de si, para o que tem feito, para o que já fez e em algum momento tomar a decisão de agir por si. Por si mesmo, porque não tem como, né? Nós não somos máquinas, né? Não. Precisamos desse carinho próprio. Né? Exato. E que legal que tem tudo isso na Audara, viu, gente? Estamos falando aqui, não é uma questão de procurar vários profissionais. Tem tudo lá. Dá uma visita, faça uma visita lá para o Ayrton, para a Thalissa. Conheçam lá toda a equipe da Audara e permitam-se antes de qualquer coisa. Exato. Eu ia fazer a última pergunta aqui da nossa, mas acho que em termos gerais nós já respondemos, mas eu vou fazer ela novamente porque eu acho interessante fixarmos bem. Como é possível ajudar alguém a começar pequenas mudanças no estilo de vida? O primeiro caminho é fazer essa visita à Audara Lifestyle. Né? Mas como é que vocês veem isso? Como é que é possível ajudar uma pessoa a mudar o que ela tem como rotina hoje em dia? E para ela acha que aquilo é o que é o suficiente para viver bem. Mas a gente sabe que muitas vezes não é. Talvez o Ayrton tenha a resposta dele. Eu ouso dizer que ela começando a se conhecer. Às vezes a gente se perde, a gente não sabe quem que a gente é, né? E a gente se perde de tudo. Não se enquadrar nos papéis que a gente executa, mas começar a olhar para dentro. E olhar para dentro às vezes dói. Com certeza. Né? Então a gente foge, a gente vai para as distrações. Mas eu acho que você querer mudar, ter uma vida mais saudável, tal, é você identificar dentro de você aonde que pode estar as suas fragilidades, os seus erros e assumir aquilo como um erro e como algo que você pode melhorar. A gente está sempre em evolução, graças a Deus, a gente está sempre mudando. Só que para a gente mudar para melhor, alguma coisa tem que morrer, para uma coisa renascer. Claro. Né? Então, para a gente deixar renascer alguma coisa na gente, a gente vai ter que dar adeus a velhos hábitos, né? E se encontrar com aquela fonte criadora de onde a gente veio, tentar se encontrar ali, porque é ali que a gente tem todos os insights. Na hora que a gente se conecta, né? Tem um artigo que fala muito da coerência entre mente e coração e por vários, né, relatos ali da pesquisa, demonstrou-se que o coração ele tem uma inteligência única, né? Ele, na verdade, se a gente está conectado com ele, a gente tem ali 51% das ações com a mente, né? Então, as nossas tomadas de decisão, quando a gente está no nosso pleno com a nossa essência, ela vem do coração. Então, a gente saber fazer a leitura do coração. Só que se a mente está perturbada, está com muitos barulhos, você jamais vai conseguir. Então, eu acho que a primeira coisa é você se conectar ali com a sua essência, para ter ali discernimento da sua vida, das coisas, se responsabilizar pela sua vida. A gente joga muito para os outros, né? A gente começar a se responsabilizar. É doído, mas isso é também, como toda ferida, ela traz ali também muitas curas, né? E aí, chegando na Audara, a gente consegue identificar essas coisas e ajudar. Com certeza. E estimular, incentivar, às vezes, as pequenas coisas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a doutora Natália lá muitas vezes recomenda por exemplo, ao acordar, a primeira coisa é abrir a janela e olhar para fora, sentir a energia do dia. E isso já faz uma diferença e tem toda uma explicação, até hormonal, toda do nosso organismo relacionada a isso. Já vai melhorar o seu estado de saúde um pouquinho. Então, tem pequenos hábitos, pequenas coisas que você consegue ir implementando no dia a dia. Nós fizemos ali uma semana de um desafio que era para implementar novas rotinas, tal. Então tem pessoas que vão ali e falam: nossa, desde o desafio eu sigo tomando o shot da imunidade de manhã, eu faço meu sucão. Então você consegue ir implementando esses hábitos pouco a pouco e a pessoa vai se sentindo melhor antes que o colapso aconteça. A gente fala, se não vai cuidando, alguma hora a alma grita, né? E de repente quando ela grita, pode ser um grito muito grande. Então aí já cuidando aos poucos
os hábitos, né, respira um passo de cada vez, né? Você não vai de um dia para o outro, né, virei um guru agora, estou sentado meditando e não é. Mas aos poucos você vai melhorando ali o seu estado de saúde com esses pequenos hábitos. Com certeza. Bem, fugindo um pouco agora da questão da clínica, né, na nossa conversa aqui nos bastidores, vocês falaram que depois de tudo que enfrentaram, agora vocês têm passado isso para outras pessoas, né, através de palestras, né? Agora é minha curiosidade minha. Como é que surgiu essa necessidade e como vocês fazem isso? Quando, de que maneira? É lá mesmo na clínica? É fora da clínica? Como é que é isso, por favor? Exatamente. Não, obrigado. Então, é um projeto e nós, na verdade, estamos no início agora também dessa nova jornada também. Demos alguns passos. Eu até uma das coisas assim, eu sou muito ligado e, né, quando tudo aconteceu, quando eu acordei, eu também tinha muito uma sensação assim de que todos somos um, como todos nós estamos interligados e como cada um tem o seu papel na sociedade, a gente, né, produzir, fazer o bem e tudo mais. E na época, a nossa principal atuação era dar aula. Né? E aí um dia eu falei, cara, eu tô sem enxergar agora, o que eu vou fazer, né? Nossa, de repente eu falei, meu trabalho por enquanto é falar eu consigo, então, né, vamos seguir falando, vamos seguir dando aula e tal, e a gente iniciou isso no começo, depois fomos mudando, diversificando, expandindo a empresa, depois a Odara, mas sempre tínhamos essa vontade de partilhar, de trazer, né, muito do que nós fomos aprendendo nessa jornada. Nós ficamos num período muito de autoconhecimento, de autoconsciência muito grande, quando, né, de todas aquelas sensações, voltei e falei, nossa, existe muita coisa além daquilo que a gente acreditava existir. Então, o que é? E nós começamos a buscar, estudar diversas religiões, diversas filosofias, diversas mentalidades. Nós tivemos muito tempo também para o nosso autocuidado, para as meditações, para reflexões. Isso tudo foi trazendo muito também material, muitas reflexões que nós gostaríamos de partilhar. Eu falo que eu gostaria que as pessoas aprendessem o que eu aprendi sem precisar passar pelo que eu passei, sem precisar dar uma morridinha para ter essas sensações e conseguir se conectar realmente com a sua essência. E é esse o nosso objetivo hoje, trazer esses pensamentos, essas reflexões para que as pessoas possam cada vez mais se conectar com a sua real essência, com o que realmente importa para si, e isso melhora a sua atuação em diversos lados, inclusive no trabalho. Então a gente dá palestras, por exemplo, inclusive motivacionais, em que auxilia até no engajamento da equipe, porque se a pessoa está ali, ela está realmente conectada com o seu trabalho, volta a ver o lado bom daquilo, ter a gratidão da sua função sendo exercida, tá? Ela vai exercer aquilo também com muito mais amor. E o amor, ele faz a vida toda brilhar, né? Então, quanto mais você conseguir semear o amor nas coisas que você faz no seu dia a dia, melhora a sua atuação em cada um dos papéis da vida. A gente vive, então, a nossa missão, né? Nosso propósito é também ir trazendo essa mensagem. Depois dessa progressão, crescimento com as empresas, tal, agora nós estamos conseguindo nos dedicar também a esse lado. E aí nós criamos um Instagram para ir trazendo essas mensagens. O nosso Instagram agora é Aprendizes do Invisível, porque o essencial, ele é invisível aos olhos, né? E a gente precisa se conectar com ele, né? E nós tivemos alguns momentos de conexão muito grande com o que é realmente essencial, e é isso que a gente gostaria de partilhar. E para mim hoje muito mais coisas são invisíveis aos olhos, né? Mas isso acaba ajudando a desenvolver outros sentidos também e trazer isso para as pessoas se conectar com aquilo que realmente importa e que é invisível aos nossos olhos. Então, no nosso Instagram ali, nós estamos começando agora, recomeçando. Eu tive uma fase que eu criei um Instagram que era para começar a aprender a mexer, voltar a mexer. É muito difícil mexer no celular sem enxergar Instagram, essas coisas. Então, na época era Ayrton Aprendiz, porque eu falei, qualquer coisa de errado que acontecer aqui é porque eu estou aprendendo, pessoal. E aí passou essa fase, aí iniciou a fase de criação da Odara, que demandou uma certa energia, nós focamos mais nisso. E agora que ela já está no seu pleno funcionamento, nós conseguimos voltar e se dedicar também a isso, a partilhar, trazer essas informações, fazer palestras. A gente fez
palestra em escola, a gente pode fazer em empresas, em associações, em grupos de pessoas, para trazer um pouco desse olhar sobre o que é realmente essencial à nossa vida. Então, esse é um dos nossos propósitos também. Que bacana. Antes de passar aqui endereço, eu gostaria de parabenizá-los. Acho que a nossa jornada, ela nunca por mais que nós planejemos ela nunca vai seguir o que a gente gostaria. Mas os obstáculos acontecem, mas o que nós fazemos com eles dali em diante é isso que transforma e muda a nossa vida e a maneira de encarar, né? De dar o próximo passo. Então, parabéns para vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado. Empreender no Brasil já não é fácil, né? E levar, então, mais um pouquinho dessa história para todo mundo, então, é ainda mais digno de parabenizá-los. Mais uma vez, gratidão. Parabéns. Obrigada. Mas agora vamos voltar a falar da Clínica Odara. Infelizmente, nosso bate-papo chegou ao fim. Eu falei que 30 minutos passa voando. Eu Tenho certeza disso. que passamos dos 30 aqui, mas daria para conversar acho que mais 40 minutos, uma hora aqui, por tranquilamente. horas e né? horas. Daria sim. Mas olha, para você que está nos assistindo aqui, quer saber mais sobre a Odara, anota aí. O site é o odaralifestyle.com.br/odara-indaiatuba. Está aí no nosso descritivo. A Odara Indaiatuba fica na Avenida Presidente Vargas, 1688, no Cidade Nova 1. E o telefone e o WhatsApp é o 19-99578-8402. A clínica funciona de segunda a sexta, das 9 às 19 e aos sábados, das 9 às 13. Tá bom? Isso. Qualquer dúvida, entra lá no site. Tenho certeza que toda a equipe lá, o Ayrton e a Thalissa, estarão disponíveis lá, preparados para recebê-los e falar um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui sobre a Odara é só um pequeno pedaço de tudo que você vai encontrar lá. Ayrton, Thalissa, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Sejam sempre bem-vindos. Nosso estúdio está de portas abertas para novidades da clínica, novidades aí dessa nova empreitada particular aí, pessoal, de vocês. Estou aqui desde já torcendo para que tudo dê certo e desde já muito sucesso para a Odara também. Tenho certeza que é uma clínica que chega com esse diferencial, que é cuidar do ser humano por completo, e isso é algo que cada vez mais a gente tem que buscar. Muito obrigada pelo convite, a gente de expressão. Obrigada, Fábio, também por esse espaço. Gratidão mesmo, é muito bom a gente também talvez trazer umas sementinhas por aí e plantar coisas boas também, né? Tá precisando. Exatamente. Gratidão pelo convite, por toda essa conversa. Muito bom o nosso bate-papo. E como eu disse, daria para, por horas e horas e horas, a gente consegue sempre ir conversando, as abordagens muito interessantes. E obrigado por trazer esse espaço para que a gente possa, como ela disse, tentar plantar essas sementinhas, para incentivar para que as pessoas consigam cada vez mais cuidar um pouco melhor de si, se conectar realmente com a sua essência e exercer o seu melhor, viver o seu melhor da melhor maneira nesse mundo em que estamos vivendo. Então, gratidão por essa oportunidade, meu caro. Eu que agradeço. Termina aqui mais um podcast Gente de Expressão. Nos vemos na próxima com muito mais informação desse bate-papo que você conhece aqui, com os melhores de Indaiatuba. Obrigado e até a próxima.